Vou adaptar aqui. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar o nosso trabalhinho de hoje. Bom, som? Bom? Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, à espiritualidade defensora, preparar este ambiente tão carinhosamente a cada um de nós que aqui adentramos, em busca das nossas resoluções de problemas, de melhorarmos espiritualmente, que possamos, como Mestre, aqui ter momentos de paz, momentos de busca, conforme os ensinamentos. Para iniciarmos o estudo dessa semana, eu vou abrir uma página do livro Calma, psicografado por Chico Xavier de Emmanuel. Nos encargos da vida, recorda, Deus nos criou para a execução de determinados encargos em que nos façamos felizes. Não digas que a Terra é um mundo exclusivamente de provações. Em qualquer degrau da evolução, podes instalar-te no lugar próprio à criação de tuas próprias alegrias. Necessário reconhecer que te encontras na condição certa e com as criaturas mais adequadas para a tarefa a cumprir. Conscientiza-te de que ninguém consegue realizar algo sem o apoio de alguns, competindo-nos a todos adquirir paciência e tolerância de uns para com os outros. Aprendamos a viver sem reclamações e sem queixas. Os obstáculos e problemas, em maioria, com que somos defrontados na desincumbência de nossos deveres, partem de nós e não dos outros. Adaptamos-nos às exigências do trabalho a realizar, sem perder a altura no ideal superior que abraçamos. É a norma de triunfo em nossas obrigações. Lembremos-nos de que todos aqueles que sabem desculpar as dificuldades e faltas alheias estão criando fatores de base ao próprio êxito. Quem se consagra a servir, serve para viver, honrando a vida em qualquer posição. Vou repetir. Quem se consagra a servir, serve para viver, honrando a vida em qualquer posição. Disse, né? Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores espirituais, mais uma vez, muito obrigada por esta oportunidade de estarmos nesta casa de hoje. Obrigada por estas palavras que nos tocam tão fundo os corações e nos fazem refletir quanto às nossas dificuldades em amar, em servir, em perdoar, em estender a mão aos nossos amigos. Agradecidos estamos, querido Mestre, por preparar junto a esta espiritualidade benfeitora, esta casa com tanto carinho, com tanta dedicação, para que chegarmos e encontrarmos muita luz, muita paz e muito amor. Que o teu divino amor, querido Mestre, possa abrandar cada coração aqui, encarnados e desencarnados. E também aqueles irmãos que aqui não puderam vir por qualquer questão. Querido Mestre, o teu divino amor
possa iluminar a nossa irmã Adriana, para que ela possa traduzir o fruto do seu estudo aqui para cada irmão. E que possamos, querido Mestre, atingir o aprendizado necessário à nossa caminhada. Sendo assim, querido Mestre, nos pedimos permissão para darmos por iniciado mais uma noite de estudos e passes desta casa. Obrigada por tudo, meu querido Mestre. Graças a Deus. Seja bem-vinda, Adriana. Engraçado, vocês devem ter notado, né? Eu falei no microfone só para ler na hora da prece. Então, boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que a gente está reunido em nome de Jesus, né, para mais uma reunião. Então, que a gente possa, nesse momento, né, a gente possa ouvir, mas ouvir com os ouvidos da alma, né, para que a gente possa refletir, para que a gente possa ter um alívio, né, do cansaço do corpo físico, da mente. Então, a espiritualidade, a de muitos, já está aqui fazendo um trabalho para que todos nós que nos encontramos aqui possamos receber um pouco dessa tranquilidade. Então, aproveitemos isso, né? E hoje o livro a ser estudado é esse, Jesus no Lar. A lição é a 49 e ele fala da jornada redentora. Então eu vou ler primeiro e depois a gente vai comentando, tá bom? Aberta a doce conservação da noite, em torno da Boa Nova, a esposa de Zebedeu perguntou, reverente, dirigindo-se a Jesus: Senhor, como se verificará a nossa jornada para o reino divino? O Cristo pareceu meditar alguns momentos e explanou: num vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam. E muitos anos permaneciam na fuga em que jaziam mergulhados. Quando iluminado pelo irmão de raça, por lá passou e falou-lhe da profunda beleza do Monte Sião em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu que a situação não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmo determinadas disciplinas, como a abstinência de variados prazeres de natureza inferior a que se haviam acostumado nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da Cidade Santa. A maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia, assegurando que os progenitores e outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que se eles afigurassem a impossível reabilitação dos órgãos visuais. Um deles, porém, um moço corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e o aplicou. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas e depois de 4 anos de meditações, de trabalho interno e observação pessoal da lei, com jejuns,
e preces, obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu, a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou. Agora enxergava o caminho e conseguiria avançar. Ausentou-se do vale fundo, mas sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noites em estado aflitivo. Atacado por lobos, por víboras em grande número, usava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência, até que, em certa manhã, abeirando-se de um esconderijo cavado na rocha para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão, que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuísse dinheiro, deixou escravizar-se pelo malfeitor, que durante 5 anos sucessivos o reteve em trabalho incessante. O servo, porém, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor acabou se modificando, fazendo mais brando e reformando-se para o bem. Restituiu-lhe a liberdade. Emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o tempo divino povoava-lhe a mente. Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzavam a estrada, mas atingindo um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado, como sendo um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria traído pelas próprias forças insuficientes, caso buscasse reagir, deixou-se trancafiar, até que o problema fosse resolvido, o que reclamou longo tempo. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. Na própria cadeia, que lhe feria a inocência, encontrou vastíssima oportunidade para demonstrar boa vontade, amor e tolerância, sensibilizando as autoridades que o libertaram, enfim. Difícil, né? O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha toda a vida. Somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Divino. O mestre interrompeu-se, vagueou o olhar pela sala, silenciosa, e rematou: assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançando o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeavam, em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo, e sozinho, quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir, indistintamente, ainda mesmo, aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem, compreendendo o dever de mobilizar todos os recursos da jornada, em silêncio, sem perda de tempo com a reclamação e censuras, que somente denunciam a inferioridade, então
estará em condição de alcançar o reino dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e um trabalho incessante pela paz e alegria de Deus. Bom, o que a gente pode perceber de imediato, né? Primeiro, uma renovação. É o que nós precisamos fazer, dia a dia. Aí ele mostra a dificuldade, que é o que a gente também enfrenta dia a dia. Aqui ele colocou, né, esta visão como recuperada, a física. Mas no final do texto ele traz dizendo como que a gente tem uma cegueira quando a gente está obstinado a não cumprir aquilo que está dentro das leis de Deus. Por que ainda fazemos isso? Né? E ele teve muitas dificuldades, mas ele pegou aquele exercício do bem e transformou. Apesar das dificuldades que ele enfrentava, o que ele fazia? Ele procurava ser cada vez melhor no sentido do bem. E aí, o que ele fez com o primeiro que aprisionou? Ele botou esse movimento do bem, de tudo que ele tinha escutado, botou na vivência e seguiu aqueles anos todos servindo aquele ladrão que trancafiou ele. Às vezes, a gente não é nem trancafiado por um ladrão, como traz aqui, como era de antigamente. Às vezes, nós nos trancafiamos dentro de nós mesmos, quando não colocamos a oportunidade que Jesus, que a espiritualidade dá para a gente na vida, que é julgado como as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes. A gente se revolta, a gente reclama, mas a lição também diz: quando você reclama por demais, está te mostrando a tua inferioridade. Porque nós ainda somos espíritos inferiores, imperfeitos. Sim, é planeta de prova e expiação, passando pela regeneração. Mas essa regeneração não é só o planeta, somos nós. A Terra ainda é ranger de dentes, ainda é de dor, é de doença, é de tudo isso. O mal, ele ainda predomina em algum momento, assim, aparecendo muito rápido. Mas, se a gente se propor a fazer o bem, a estar no bem, a ser do bem, nós teremos essa resolução que esse irmão teve da lição. Ele venceu, ele chegou até o Monte Sião, ele pôde admirar, ele restituiu a visão dele. Aí a gente fala sobre os milagres, né? Mas o Evangelho, ele traz para a gente a passagem que Jesus vai falando, quando cura o leproso, o cego, a fé, aí você. Então aqui, como Jesus falava em parábolas, ainda éramos um povo que precisava muito de ter, né, aquela comprovação de que aquilo realmente tem que acontecer. Então ele fala da restituição física, que ótimo. Mas às vezes nós temos esse olhar físico, a visão física, mas estamos cegos. Quando que a gente está cego? A gente está cego quando a gente fecha a nossa mente para o negativo, para a reclamação, para dizer porque comigo, tem tanta gente assim assada, aí você já está no julgamento, você já está julgando o outro, sem nem saber qual é a bagagem espiritual que ele trouxe, que ele tem que passar. Então isso é uma cegueira, é uma surdez, é uma invalidez que nós nos causamos. A doutrina espírita, ela é muito clara. Ela diz pra gente: o que você é hoje, no presente, é o teu futuro. É desse jeito, não tem outro.
Então, se eu desencarno hoje por qualquer motivo, qualquer doença, porque é isso que a gente vai acontecer com todo mundo, em determinado momento. O que é que eu faço hoje? Como que eu estou hoje? Qual é o movimento que eu faço para o bem? O Livro dos Espíritos diz para a gente que se você não faz o bem, está fazendo mal. Paralisado. Tem que fazer o bem. Tem que ter um movimento para o bem. E muitas das vezes estar no bem não tem facilidade não. Tem inúmeros tropeços para a gente, pular. Aí é a famosa porta estreita. Tu vai pela porta larga ou tu vai pela estreita? O Evangelho diz que a porta larga é da perdição. E qual é a perdição? Quando eu perco isso de sentir uma dor pelo outro, quando eu perco isso, que são o que a gente diz que são as coisas do Espírito, é a compaixão, é a benevolência, é a paciência, é a serenidade, é o equilíbrio. Quando eu perco isso, eu me fecho e não caminho. Reclamo, mas vamos fazer por motivo de comparação, que é assim que a gente funciona, né? Vamos lá. Há irmãos que não têm a visão, são cegos, mas fazem muito mais coisas que a gente enxerga. Então o irmão não é coitadinho. Coitadinho está sendo bom. A gente. Cada um tem uma bagagem espiritual. Então Deus não é injusto porque o irmão está cego. Não é isso. Para nós espíritos que acreditamos na reencarnação, nós sabemos que tudo o que é trazido para nós na reencarnação presente foram falhas nossas lá atrás. Excessos, abusos, que a gente não tinha uma consciência de como usá-los. Por misericórdia divina, Deus nos proporciona a cada um uma reencarnação com alguma vicissitude, que é para a gente vencer essa barreira. E se não é diretamente com a gente o tempo todo, é com quem está muito perto da gente, que tem as suas dificuldades. Mas nós passamos pela porta estreita ou pela porta larga em relação a isso. Hoje a gente vê muito na internet que as pessoas dizem que lute, né? Ou seja, o outro se dane. Então, aonde que está o amor ao próximo, o amar a Deus sobre todas as coisas, que são esses dois do mandamento, que a gente resume todos eles. Se tu ama a Deus sobre todas as coisas ao teu próximo, tu não vai matar, tu não vai ser desonesto, tu não vai largar de mão, não. Apesar das tuas dificuldades, você tem condição de ajudar. Todos nós temos, né? E aí, quando ele conta aqui, ele fala assim, num vale bem longínquo do país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se às trevas e à miséria. E a gente tem que ter vigilância sobre isso. Não é porque tinha a cegueira, era porque gostava daquela inferioridade que vivia. Assim como nós. A gente tem um dia de desânimo, a gente tem um dia que não está muito bem. Estamos aqui, na cara. Beleza. Agora, eu tenho uma semana disso, vigília. Tem alguma coisa errada. Nós não viemos aqui para ser reclamões. Deixa eu ver para ser reclamão. A gente não veio aqui para comer e beber. Isso faz parte do corpo. Se a gente comer e beber como a gente come fisicamente, fazer isso espiritualmente, e a gente estava imenso de tanto coisas espirituais boas. Mas não fazemos. Precisamos alimentar o corpo? Lógico. Por isso existe essa parte material. Mas nós precisamos alimentar a mente. Como é que eu alimento a minha mente? Eu busco alimentar a minha mente
Aonde? Nós que somos da doutrina espírita, aí, por exemplo, tem uma vasta literatura. A gente lê? Ah, mas eu não gosto de ler. Mas às vezes os nossos irmãos cegos pegam lá, ó, vai ler tudo. Nós temos uma companheira, que ela perdeu a visão, tu te perguntar para ela qual é o evangelho tal, ela faz imediatamente assim. É esse. Ó, ela se determinou, né? Ela está buscando. Então a cegueira não impede ela de fazer a palestra, a cegueira não impede ela de ler, não impede ela, tá vendo? E às vezes a gente se diz perfeito, né? Que tem a função dos olhos, e faz o quê? Fica paralisado? Voluntariado tem um monte de lugar precisando. Só dentro do espiritismo, não. Fora dele. Às vezes a gente fica jogado em frente a uma televisão, não tenho nada contra a televisão, eu gosto de filme, gosto de algumas séries, não é isso. Mas eu acho que a gente tem momento para tudo. Às vezes, aquele momento que a gente está lá jogado, e às vezes não vê o que é bom, não escuta o que é bom, e não fala o que é bom, você poderia estar ajudando em qualquer lugar. Um asilo, um orfanato, uma casa espírita, não importa. Caridade não tem religião, não tem cor, não tem. Que ajudar vai fazer a caridade. O Evangelho fala, fora da caridade, não se salvação. Então, como é que eu estou movimentando isso? Começa dentro da nossa casa. Como é a convivência dentro da nossa casa, da nossa família, principalmente daqueles que convivem com a gente 24 horas do dia. Porque às vezes a gente não enxerga quem está funcionando. Ele está com as deficiências, com tudo, que a gente não enxerga. E nem ele enxerga a gente. Então começa na nossa família. Como é que você pensa? Como é que você age em relação a uma dificuldade que o outro tem? A gente precisa pensar sobre isso. Porque quando a gente começa a ajudar a nossa família, ajudar lá fora fica mais fácil. Não é para abandonar a sua família com a sua vida. É para prestar atenção. Nós que somos pais, essa é a nossa missão. O Evangelho fala para a gente. Ser pai e mãe é missão. Por quê? Porque Deus te concedeu um espírito para tu cuidar. Por que motivo? Isso tem N motivos, mas não interessa. Tu veio como pai e mãe, cuida. Mas não é cuidar enchendo de material. Não é isso, não, gente. É cuidar no sentido de saber como estão os sentimentos, como que aquele ser que veio através de nós está se sentindo diante do seu dia a dia, da sua vida, qual é o propósito que ele tem, tudo isso. Isso é importante, isso é muito importante. A gente tem um direcionamento para os nossos filhos, religiosos sim. Nós estamos na doutrina espírita, então vamos embora, família, para a doutrina. Ah, mas eu não gosto. Mas já foi? Já ouviu, já viu, já foi? Não, então vamos experimentar. Se por acaso gosta de outra religião, apoia, contanto que o espírito se trate e tenha elevação. Isso é o propósito. Quando ele fala dessa cegueira, ele está falando para a gente como espírito imortal. Porque não pensem vocês que a gente desencarnado não tem problemas. Tem. Como é que tu viveu encarnado? Para nós que acreditamos na imortalidade da alma, que o corpo vai embora, mas o espírito perece, né? Desculpa, o corpo perece e o espírito continua. Como que a gente está vivendo hoje? Vai ser desse jeito sem corpo. Vai ter aprendizado? Igual a gente tem aqui. Vai ter oportunidade? Igual a gente tem. O Espiritismo é muito claro sobre isso. Então a gente tem sempre que estar o quê? Numa contínua. Sempre contínua.
contínuo no bem, contínuo no bem, contínuo no equilíbrio, contínuo na luz, contínuo no movimento de energia positiva, contínuo. Foi o que ele fez para achar o Monte Sião. Aqui ele colocou um lugar, mas o da gente é o contínuo vida, diariamente. Esse espírito aqui, Baltazar, nesse livro, Pela Graça Infinita de Deus, volume 3, ele fala sobre uma caridade contínua. Aí ele diz assim, ó, pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. No estudo de hoje, fora da caridade não há salvação. Recordemos a semente pequena que, aparentando fragilidade, traz também dentro de nós a força que há de fazer crescer, tornar-se fruto e fruto. Então ele está dizendo que quando você busca a caridade, é como se você florescesse. É como se você desse a flor mais bonita saindo de dentro de você. Aí ele diz, assim também somos nós, titubeantes no início da prática da caridade, quase que complicado ao doarmos, né? Alguma coisa a alguém. Desenvolvemos pouco a pouco sentimentos maiores e melhores em torno do bem. E vamos aprendendo a praticar sem que haja necessidade, até mesmo de que alguém nos diga como fazê-lo. Vai chegar um período que a gente vai estar num bombo automático. Eu vou fazer, porque, primeiro, porque sou eu que estou me movimentando. Segundo, aquele irmão está precisando. Terceiro, vamos todos receber um pouco materialmente, espiritualmente. Aí você começa a entender o significado da vida. Se a gente passa por pessoas na nossa vida que nos apresentam a dificuldade dela e nós não estamos nem aí, não estamos no caminho da caridade. A material é necessária e é a que a gente sabe fazer. Mas a gente tem que aprender a de calar, a de perdoar, a de ouvir, a de ajudar. Isso é renovação redentora. Porque se você se endurece, você vai ficar estacionado naquela casa. Aí o endurecimento, ele traz angústia, ele traz reclamação. E a gente vai formando um ciclo de energia à nossa volta, que depois a gente não sabe sair dele. Estou com uma angústia, estou com isso, estou com aquilo, mas o que tu está pensando? Qual é o teu pensamento 24 horas? Claro que ninguém consegue 24 horas estar em paz. A gente não consegue isso, não. A gente trabalha, a gente tem família, a gente tem os nossos afazeres. Mas, como é que eu levanto, como é que eu deito, como é que eu passo o dia? Analisemos. O que eu vejo, o que eu escuto, o que eu falo, quais são as minhas ações? Isso tudo faz muita diferença na nossa vida. Às vezes não resolve os nossos problemas imediatamente. Mas vai adiantar você estar mal-humorado, reclamando? É melhor que você esteja positivo, equilibrado e tentando resolver aquele problema. Então, quando a gente começa a compreender isso, é como o Espírito Baltazar fala para a gente. É uma continuidade. E a gente traz isso até mesmo do que anda acontecendo conosco, né, no planeta. Quando iniciou a pandemia, se parou tudo. Ora, e aí? Nós fomos buscar o nosso espiritual onde? Fechou a igreja, fechou a casa espírita, fechou o terreiro, fechou tudo. Como é que eu busco? A gente ficou, meio que. Mas, se você quer realmente estar no bem, aí começou a movimentação de um irmão, de outro, vamos fazer de zap, vamos fazer disso, vamos fazer online, vamos fazer não sei o quê. Pronto, já começou a reconectar de novo. A gente não pode perder essa conexão, a gente está falando sobre isso, né? Então, pega uma página de um livro desse, qualquer um, todo dia. Se a gente pegar uma frase
reflexão o dia todo. Não é nem um parágrafo, não é nem uma leitura inteira, é uma frase. Leia, você vai ter uma palavra. Pegue aquela palavra, traga para sua mente aquele dia e reflita o que ela pode te fazer alavancar com o espírito imortal. O que ela pode te ajudar? Vamos lá, eu li. Vamos dizer aqui. Li aqui. Fora da caridade na salvação. Como é que eu posso fazer a caridade? O que é caridade? Começa a fazer uma pergunta atrás da outra na sua cabeça. De coisas boas. Que a gente faz de coisa ruim. Quando a gente tem alguma dificuldade, porque é comigo, eu estou tão bonzinho, estou fazendo tudo. De bonzinho a gente não tem nada, gente. A gente tem um melhoramento e a gente segue aquilo na disciplina para continuar assim. Jesus falava, eu sou bom, bom é meu Pai. Então, a gente pode, isso é que é o mais importante, a gente pode. Por quê? Quando a gente se entrega à ansiedade, ao nervosismo, as doenças psíquicas, elas vão chegar. Hoje a gente tem a depressão muito fluente, né? O que será que leva para a depressão? Um monte de coisas que a gente às vezes fica ali, com um pensamento fixo de algo ruim, porque a gente não tem ainda uma capacidade de assim, eu ouvi durante muito tempo e vi algo que não me levava em nada e sair daquilo rapidinho. A gente não tem isso. Por isso essa busca incessante pelo espiritual, para que a gente se fortaleça. Porque a gente não vai passar nessa terra sem nenhum problema, não tem como. É planeta de prova e expiação. Regeneração, tá? Mas é de prova e expiação. Nós temos que fazer o nosso reajuste. E para isso, a gente pode ajudar uns aos outros. Essa renovação redentora que ele fala. Conosco e que acaba sendo um coletivo. Muitas das vezes, a gente recebia um zap outro de um irmão, não aguento mais, estou agoniado, o que vai fazer? Porque já estava no desespero. O que a gente pode fazer nessa hora? Tenha calma, aí você vai conversando, você dá uma atenção, mesmo que seja pelo usar, mas fale, porque às vezes aquele irmão, ele só quer ouvir uma palavra boa para que ele levante. É só isso. E a gente não faz. Não tem tempo, estou atrasado, estou não sei o que. Gente, então olhemos para dentro, tudo é lição que a gente passa. E através dessa lição é que a gente tem que tirar um proveito, vamos dizer assim, da palavra, espiritual para nos elevar. É desse jeito. Porque hoje estamos fortalecidos, podemos falar com o irmão, podemos levantar. Amanhã pode ser a gente. E a lei é de causa e efeito. Tu vai receber o bem de alguma forma. Faz para ela, mas não quer dizer que ela vai fazer para mim, mas você vai receber. É da lei de Deus. É assim. Se eu estou no bem, se eu estou me esforçando, é o bem que eu vou receber. Aí a gente acha que é um bem material, um bem. Não! A espiritualidade é tão atenta a cada um de nós que ela vai te ajudar. Não tenha dúvida disso. Para isso, cada um vem para a Terra com o seu guardião. Mas além dele, ainda tem os amigos que se afinizam, os nossos parentes que já foram. E olha, mas é tanto trabalho para ajudar que nós não estamos sozinhos. Se está com dificuldade de falar, se está se isolando, preste atenção nisso. Não se isole. Procure estar conversando, procure algo que te eleve. Isso é muito importante.
Às vezes a gente acha isso numa música, num livro, numa conversa. Aí diz o Evangelho, homens ajudando os homens, né? E é dessa maneira mesmo. Às vezes você passa uma mensagem para alguém e aí a pessoa diz assim para você: olha, era tudo que eu precisava hoje. Ó, mas fui eu. Então, gente, a gente tem uma intuição. Quando tu está com um pensamento positivo para aquilo, teu guardião está ajudando, os amigos espirituais estão ajudando. E aí direciona uma coisinha, direciona a outra, e às vezes a gente faz e nem sabe o que faz. Mas o importante é que tu movimentou isso. E é isso que a gente precisa movimentar. Quando a gente se revolta, quando a gente se desequilibra, a gente não consegue nada. Consegue sim adoecer. Às vezes aquele que está ao nosso lado já não aguentou de tanta reclamação e foi embora. Ah, mas ele também não tem que trabalhar. Tem, gente. Mas quem é que está escutando? Quem é que está lendo? A gente precisa parar de jogar a culpa no coleguinha, como a gente fala hoje. Ele também tem as dificuldades. Se a gente se ajudar, aí sim. Nós somos muito semelhantes. Muito. Em todos os contextos. Se a gente parar. Já tivemos uma doença parecida ou igual. De nível, várias coisas. E o que eu fiz com isso? Às vezes uma dificuldade que eu tenho, eu presto atenção como eu saí dela. E aí, em determinado momento, eu vou relatar aquilo. Porque pode ajudar outro. Isso é importante sim. Você está se incomodando, você está pensando em ajudar o próximo. A gente tem que se ajudar. É desse jeito. Vamos colocar o nosso coração. As pessoas falam muito do dezembro. Concordo, né? Senhor Jesus. Então aproveita isso. Abre os teus olhos, abre os teus ouvidos, abre a tua mente. É dezembro. É o Senhor Jesus. Está mais próximo, tá? Mas será que não é você que está se abrindo para a proximidade? Que eu acho que ele nunca se afastou. Somos nós. Então aproveite esse dezembro, você abre esse campo espiritual, faça isso. Faça mais prece, peça pelo planeta, peça pela sua vizinhança, pela sua família, por você. A gente não fica na nossa casa o tempo todo, não adianta. Tu tem que ir lá fora. Se tu não pede lá para fora, tu também não transita. E não é por causa do vírus. Sempre foi assim. Às vezes, a gente está cercado pela violência, às vezes a gente está cercado por uma série de coisas. E a gente, quando está no propósito tudo bem, percebam, a gente vai passando por aquilo e vai levando a nossa vida um pouco mais leve. A gente não vê aqui o tempo todo sofrimento, não, gente. É de prova de expiação? É para reajuste? Sim, é. Mas há meios de eu melhorar isso. Percebam que às vezes tem problemas que são longos, mas às vezes tem problemas que são rapidinhos, que já passaram e a gente nem agradeceu porque já passaram. Já vieram outros. Você nem percebeu. Faça uma análise. É mesmo, nossa, naquele determinado momento, como eu passei? Tudo é amparo e sustentação. A espiritualidade, ela está sempre atenta a gente, sempre, sempre. As nossas necessidades, mas a gente também precisa falar. A oração é isso. Quando eu sento, quando eu oro, quando eu falo com Deus, com Jesus, com as pessoas, eu falo. Você se liberta daquilo. Ah, não resolveu meu problema, mas aliviou. Você sentou, você falou, você conversou. Às vezes você nem tem a resposta como a gente quer ter ouvir, não. Mas daqui a pouco vai ter um caminho da resolução daquilo ali. Então, vamos colocar o nosso coração, como a Vera falou, bem manteiga. Manteiga assim, que derrete, né? Por quê? Porque
que quando você tiver uma situação, você soubesse passar pelaquela situação. E a gente, às vezes, acha que, mas eu não resolvi o problema da pessoa, né, de todo. Mas resolveu momentâneo. Era tudo que ele precisava para continuar marchando, caminhando e suportando as suas vicissitudes. É o que a gente precisa. Todos nós, em determinado momento, precisamos de um ombro amigo. Todos nós, com conhecidos ou não. Quer ver uma coisa? Eu sempre que na condição, quando tem lugar, eu sentava assim na janelinha, né? E ia embora, virada para a janelinha lá fora. Mas todas as vezes, havia alguém que sentava e dizia assim, tá calor. Aí você responde, Aí a pessoa conta a vida dela todinha. Em 5 minutos, 10 minutos. O que é isso, hein? Aí eu dizia, vou ser sincera para vocês, gente, pelo amor, detesto começar viagem. E aquilo era muito contínuo. Então eu perguntei ao plano espiritual. Pra cá, perguntei por quê, né? Já que eu gosto. Perguntei, a gente é sincero. Aí eles falaram. Isso é uma forma de caridade. Às vezes não te conhece, mas senta, ouve, fala, desce, não resolveu a vida, mas aliviou o peso da mente, do corpo. Aquilo me serviu de lição. Hoje quem puxa a conversa sou eu. Aprendi. É lição, é oportunidade que ele fala aqui, ó. Eu achava chato. A gente tem que conhecer a gente mesmo. Hoje eu já sento, aí eu já olho, aí começa. Aí eu digo, calor, né? E pronto, ó, vambora. Se der a viagem toda minha, outra pessoa, e vai falando. E aí você às vezes ouve, tipo assim, nossa, porque meu filho, ele foi uma obrigada, você quer dizer, está revoltado, está chateado com aquela situação. Então você não vai botar lenha naquilo, tu vai dizer, vai esfriando a cabeça, daqui a pouco aquilo melhor, e tu vai falando. Tu nem conhece a pessoa. Mas às vezes tu vai ajudar tanto ela, uma simples audição, caridade contínua. E aí você vai aprendendo que há dores que talvez você não passasse. Tudo é lição na vida da gente. Então, vamos botar a mão na massa, como a gente diz. Vamos ajudar. Vamos colaborar. O poder da oração é muito grande e a gente não tem nem noção disso. Não falam sempre assim, joelho no chão das mães, filhos de pé. Por quê? E Chico falava isso, quando uma mãe ajoelha, não é só físico, que ela pede por um filho, ele falava, arrebenta no morro do céu. Ele dizia isso para elas. Porque é amor. O amor mais próximo de Deus é o amor de mãe. Então, ó, missão. Mas o Evangelho fala missão de pai e de mãe. Porque ninguém chega aqui só pela mãe. Então, como que a gente está reagindo na nossa casa, dia a dia? Somos aqueles grosseiros, que não escutam, que não quer falar, que não quer ouvir, que não quer... Ou a gente procura ajudar? Tem que começar por nós. A mudança é dentro de nós. Quando começa aqui, aí ela vai modificando, né? Bom, aí aqui a gente vai ter uma questão 957, que é do Livro dos Espíritos, que fala sobre o suicídio. Por que a gente vai ler essa questão? Porque é uma renovação que ele pede redentor. E às vezes a gente estuda e tal, e eles falam que a maioria de nós já foi suicida em alguma reencarnação. Então, vamos ler a questão 957, que ele fala assim, quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Aí os espíritos respondem, muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas, e em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram.
Há, porém, uma consequência a que o suicídio não pode escapar, que é o desapontamento. O que é esse desapontamento? O espírito está vivendo aqui, e aí daqui a pouco ele comete suicídio. Bom, eles falam que não há penas eternas. O Evangelho também fala isso para a gente, sem inferno, sem inferno. Porém, aquele espírito, ele infringiu uma lei de Deus, que foi a sua vida, na qual só Deus tira, Deus dá. Mas não há pena eterna. Então o suicida, ele chega a um determinado lugar e ele tem um desapontamento. Por quê? Porque o problema dele não foi resolvido, só foi mais atenuado. Então, vamos aqui passar as nossas dificuldades. Resolver aqui. Sempre esclarecendo, a doutrina espírita esclarece muito isso. Vamos passar as nossas vicissitudes, enfrentando de forma, com o coração, com a mente, em Deus e Jesus. Não tem uma pena eterna, mas aquele espírito, ele vai precisar entender que ele vai ter que se arrepender para que ele possa reparar isso e numa oportunidade que vai ser dada a ele, voltar para não mais causar aquilo. Chico Xavier, acho que é Debaixo do Abacate, eu acho que é esse livro. Eu gosto muito desse livro, tem muitos relatos deles, né? E tinha uma mãe com um filho no qual ele só tinha um tronco, mas ainda assim ele queria se suicidar, queria se jogar na cadeira, tudo. E a mãe perguntou a Chico, por que aquilo, se ele já não tinha braço, não tinha perna, se ele já veio usar? E aí os espíritos responderam através de Chico para ela, que ele tinha sido suicida em muitas vezes, mas que ele tinha que passar a prova de que não era para tirar a sua vida. Então ele já veio sem alguns membros para facilitar ele para não fazer. Mas olha aqui, ó, a mente, ó. Por isso que a gente fala, quem comanda o corpo é o espírito. O espírito, ele não leva o cérebro, mas ele leva a mente. O cérebro merece o corpo, mas a mente, porque ele aprende de ruim e de bom. Então, nós estamos numa situação que lá no início foi um desespero para muitos. Houve muitos desencarnos pela doença, né? Então, qual foi a nossa colaboração com isso? Fizemos oração, porque o plano espiritual teve muito trabalho. Olha quantos receberam, é um planeta desencarno. Então, a nossa oração tem ajuda sim, tem muita utilidade. Também Chico Emmanuel, Chico falava já nos últimos, né? Não conseguia andar, ver e tal, ele falava, Emmanuel, já, né? Quando é que eu vou? Já está bem? Aí Emmanuel dizia para ele, ainda não pode fazer oração, fica aí, Chico. E a gente, que está andando, falando, está com a saúde, ninguém tem saúde 100%, gente. Todo mundo tem um corpinho, tem uma danificação. Mas a gente não está de pé. A gente não consegue fazer essas coisas. A gente agradece por isso. A gente deveria agradecer por estarmos respirando, falando. Gratidão por estarmos trabalhando. Gratidão por estarmos buscando. Tem muitos nossos irmãos que aí às vezes já estão meio perdidos. E aí sim, vem os equívocos. Todos nós cometemos de alguma forma. Mas se a gente está buscando o bem, se a gente está nessa renovação aqui, tem que ser todo dia. Todo dia. Vai ter dia que a gente não vai levantar bem, que sabe-se lá onde que a gente foi na hora que o dormir saiu do corpo. Voltamos, mas vigia isso. Vigia. Pede a Jesus.
Ele é governador do nosso planeta. Jesus. Pede a Ele. Senhor, me tira essa angústia, me tira esse pensamento fixo, me tira essa tristeza, me tira essa melancolia. Senhor Jesus, socorro, é do coração da alma, que a gente vai saber disso. E busca fazer o bem. Busca ajudar em algum momento, em algum lugar. Olha, quando a gente esquece da gente, que a gente vai em busca de algo, percebe que a gente continua caminhando, né? E aí, às vezes, você, nossa, estava tão para baixo, de repente fui, sei lá, visitar um asilo, um orfanato, fui para a casa espírita. Hoje a gente está com um pouco de contenção sobre essas coisas, mas não quer dizer que você não possa doar um alimento, que você possa entrar em contato, fazer uma doação. É alguma forma de bem. Você não vai poder estar presencial e ajudando, mas você está ali envolvido para essa ajuda. E a espiritualidade está dentro. As nossas intenções são vistas o tempo todo. Então, qual é a minha intenção dia a dia? Isso é uma reflexão que a gente faz, cada um faz o seu. Trabalha o bem dentro de você. Busca o bem de alguma forma. Se eleva a ouvir uma música, seja ela espírita, evangélica. Gente, cada um tem gosto e faz aquilo que te traz o bem. Leia uma página, leia o Evangelho, pega um livro, você vai buscando. Tem que buscar. Nós ainda não temos essa suficiência de resolver nossa vida sozinhos. Temos sim nosso livre-arbítrio, que a gente tem que usar bastante cautela, porque é responsabilidade de tudo que a gente faz. Isso aí é fato. Ah, eu não tenho culpa que lá na minha rua sujam. Tá, você não suja. Você está cooperando. Mas olha só, você fica julgando o tempo todo. Será que às vezes a gente, ao passar, não pode pegar aquele lixo e botar no lugar? Não fui eu que fiz. Mas, gente, se a gente se aprisionar a esse tipo de coisa, você não caminha. Então, às vezes, não foi você que jogou mesmo. Que coisa chata quem fazia. Pega aquele saco, bota na lixeira, evita todo mundo, evita briga. Isso, coisa simples. Imagina espiritualmente falando, né? Essa página aqui, eles falam o convite à caridade. É uma página de Joana de Ângeles. E ela fala assim, ó. Enquanto a saúde enfloresce as tuas possibilidades de bem-estar, reserve um dia por mês, ao menos, para visitar os irmãos enfermos que necessitam, que ressacem pesado tributo pretérito. Muitas vezes, a dolorosa soledade com o espírito tomado de apreensões e angústias. Companheiros tuberculosos que expurgem em leitos de asfixiante espera em duros intervalos de hemopotizes bundes. Amigos leprosos em isolamento compulsório, acompanhando a dissolução dos tecidos que desfazem em purulência desagradável. Ela vem trazendo para a gente aqui a descrição de doenças que a gente olha e fala assim, nossa, que calvário. E é mesmo. Ficar em cima do leito, passando qualquer que seja um calvário. Ninguém está preparado, eu acho, para receber o diagnóstico, muito menos para ficar sofrendo em cima do leito, como a gente diz. Mas nós podemos colaborar de alguma forma. Ela fala de visita a esses enfermos. Aí, às vezes, a gente ouve alguns parentes dizer, eu não vou ao hospital porque eu não gosto. Mas não é uma questão de gosto, gente. A gente tem que fazer um esforço. Sabe por quê? Porque aquele outro está tão necessitado. A gente precisa fazer um esforço. Ah, não vou ao enterro porque eu gosto. Mas é naquele momento que o irmão, aquele outro partiu, ele também precisa de ajuda, né? De uma prece e tudo mais. Mas o que ficou? Que conviveu com ele, que teve uma luta, que teve amor, que está frágil. Então a gente tem que fazer um esforço sim, mesmo que a gente goste, nem que for 5
quê? Precisa muito tempo. Porque se fosse a gente gostaria de receber isso. É isso que ela fala. É uma dor e uma fragilidade muito grande. Homens e mulheres em delírios de loucura ou presos por cruéis obsessões, longe da lucidez, à margem do equilíbrio, em desoladora situação. Então ela traz por comparação, está equilibrado. Por que tu não ajudas? Então é por isso que a gente fala que às vezes a gente precisa comparar, mas não é para diminuir ninguém, é para ver que a gente ainda pode fazer alguma coisa. É isso. Eu hoje tenho básico na minha casa, mas vai ter irmão que não tem. Eu posso ajudar de alguma forma? Eu vou suprir toda a necessidade dele? Não. Mas naquele dia, ele não vai faltar comida. Porque eu vou ajudar ele. Pelo menos um dia, eu posso. E a gente não pensa nisso. Às vezes a gente pensa que precisa ter muito para ajudar. Não é. O pouco a gente pode ajudar. É um movimento contínuo da caridade. Né? Aí lá no finalzinho, ela fala assim: vai, desce hoje, trabalha na vinha do Senhor. Caridade para com os que sofrem, em última análise, é caridade para contigo mesmo. Então é um movimento que você começa a fazer. O maior necessitado é você, nem é o outro, muitas vezes. É você. Porque eu, por exemplo, eu digo a vocês, eu preciso estar com a minha mente ocupada. Seja em forma de vir palestrar, seja em forma de trabalho, eu preciso estar com a minha mente em movimento, ocupada. Aí é que bom, vou descansar um pouco e tal, levando, o que eu tenho que fazer? Eu necessito disso. Então eu dou graças a Deus pelas oportunidades que aparecem na minha vida. Seja elas dentro da casa espírita ou fora. E é assim que a gente vai caminhando. A gente vai percebendo as nossas necessidades. Olhe para si e perceba. O que eu preciso fazer? Como é o meu dia? É com fadiga? É com alegria? É com tristeza? Eu preciso ocupar minha mente? Eu preciso fazer alguma coisa? É sempre assim. Então, essa renovação é diária. Diária. Não tem facilidade? Tem dificuldade a essa. Mas a gente precisa estar contínuo. É espíritos superiores de luz que estão falando conosco. É Baltazar, é Doutor Hermes, Evangelho, é Kardec. Ó, a doutrina espírita sempre ensina você a ter um bom ânimo. Porque é através do bom ânimo que a gente caminha muito melhor. Então que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Eu agradeço imensamente ao Maria José pela oportunidade, ao espiritual e ao físico. Muito obrigada. Mas nós precisamos alimentar a mente. Como é que eu alimento a minha mente? Eu busco alimentar a minha mente? Aonde? Nós que somos da doutrina espírita, aí, por exemplo, tem uma vasta literatura. A gente lê? Ah, mas eu não gosto de ler. Mas às vezes os nossos irmãos cegos pegam lá, ó, vai ler tudo. Nós temos uma companheira que ela perdeu a visão. Se te perguntar para ela qual é o evangelho tal, ela faz imediatamente assim. É esse. Ó, ela se determinou, né? Ela está buscando. Então a cegueira não impede ela de fazer a palestra, a cegueira não impede ela de ler, não impede ela, tá vendo? E às vezes a gente se diz perfeito, né? Que tem a função dos olhos, e faz o quê? Está paralisado? Voluntariado tem um monte de lugar precisando. Só dentro do espiritismo, não. Fora dele. Às vezes a gente fica jogado em frente a uma televisão, não tem nada contra a televisão. Eu gosto de filme, gosto de algumas séries, não é isso. Mas eu acho que a gente tem momento para tudo. Às vezes,
Aquele momento que a gente está lá jogado, e às vezes não vê o que é bom, não escuta o que é bom, e não fala o que é bom, você poderia estar ajudando em qualquer lugar. Um asilo, um orfanato, uma casa espírita, não importa. Caridade não tem religião, não tem cor, não tem. Quer ajudar, vai fazer a caridade. O Evangelho fala, fora da caridade, não se. Então, como é que eu estou movimentando isso? Começa dentro da nossa casa. Como é a convivência dentro da nossa casa, da nossa família, principalmente daqueles que convivem com a gente 24 horas do dia? Porque às vezes a gente não enxerga quem está funcionando. Ele está com as deficiências, com tudo, que a gente não enxerga. E nem ele enxerga a gente. Então começa na nossa família. Como é que você pensa? Como é que você age em relação a uma dificuldade que o outro tem? A gente precisa pensar sobre isso. Porque quando a gente começa a ajudar a nossa família, ajudar lá fora fica mais fácil. Não é para abandonar a sua família com a sua vida. É para prestar atenção. Nós que somos pais, essa é a nossa missão. O Evangelho fala para a gente, ser pai e mãe é missão. Por quê? Porque Deus te concedeu um espírito para tu cuidar. Por que motivo? Isso tem N motivos, mas não interessa. Tu veio como pai e mãe, cuida. Mas não é cuidar enchendo de material. Não é isso, não, gente. É cuidar no sentido de saber como estão os sentimentos, como que aquele ser que veio através de nós está se sentindo diante do seu dia a dia, da sua vida, qual é o propósito que ele tem, tudo isso. Isso é importante, isso é muito importante. A gente tem um direcionamento para os nossos filhos, religiosos sim. Nós estamos na doutrina espírita, então vamos embora, família, para a doutrina. Ah, mas eu não gosto. Mas já foi? Já ouviu, já viu, já foi? Não, então vamos experimentar. Se por acaso gosta de outra religião, apoia. Contanto que o espírito se trate e tenha elevação. Isso é o propósito. Quando ele fala dessa cegueira, ele está falando para a gente como espírito imortal. Porque não pensem vocês que a gente desencarnado não tem problemas. Tem. Como é que tu viveu encarnado? Para nós que acreditamos na imortalidade da alma, que o corpo vai embora, mas o espírito perece, né? Desculpa, o corpo perece e o espírito continua. Como que a gente está vivendo hoje? Vai ser desse jeito sem corpo. Vai ter aprendizado? Igual a gente tem aqui. Vai ter oportunidade? Igual a gente tem. O Espiritismo é muito claro sobre isso. Então a gente tem sempre que estar o quê? Numa contínua. Sempre contínua. Contínuo no bem. Contínuo no bem. Contínuo no equilíbrio. Contínuo na luz. Contínuo no movimento de energia positiva. Contínuo, contínuo, contínuo. Foi o que ele fez para achar o Monte Sião. Aqui ele colocou um lugar, mas o da gente é o contínuo vida, diariamente. Esse espírito aqui, Baltazar, nesse livro, Pela Graça Infinita de Deus, no volume 3, ele fala sobre uma caridade contínua. Aí ele diz assim, ó, pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. No estudo de hoje, fora da caridade não há salvação. Recordemos a semente pequena que, aparentando fragilidade, traz também dentro de nós a força que há de fazer crescer, tornar-se fruto e fruto. Então ele está dizendo que quando você busca a caridade, é como se você florescesse.
É como se você desse a flor mais bonita saindo de dentro de você. Aí ele diz: assim também somos nós, titubeantes no início da prática da caridade, quase que complicado ao doarmos, né? Alguma coisa a alguém. Desenvolvemos pouco a pouco sentimentos maiores, e que a gente busque isso, que é muito importante, né? Nós não estamos sozinhos, não. Nós estamos sempre com o Senhor Jesus, com a espiritualidade e com Deus. Ele nos criou, somos criatura dele, é o Pai do Criador. E a gente precisa acreditar nisso e estar convicto que nós não estamos abandonados. Bom, o Senhor Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Pessoal, vamos passar para a segunda fase do nosso trabalho de hoje. Vamos manter os nossos corações abertos para essa espiritualidade que está nos curando, nos fortalecendo, nos amparando. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e refletir sobre tudo que aqui foi falado. Sabemos que encontramos as dificuldades pela frente, mas temos certeza que o Mestre Jesus não nos desampara. Querido Mestre Jesus, que a Tua bondade infinita possa nos fortalecer e nos incluir, hoje, agora e sempre no caminho do bem. O Teu divino amor possa iluminar cada coração aqui presente, encarnados e desencarnados. Que a Tua bondade infinita possa abençoar esta comunidade que precisa do Teu amor, que precisa do Teu amparo, que precisa entender que Tu és o Mestre, que nos socorre, que nos ampara, que nos cuida. Muito agradecido que estamos, Jesus, por estarmos aqui mais uma vez em busca do aprendizado, em busca de ouvirmos a Tua doutrina. Nos fortaleça, querido Mestre, para que possamos colocá-la em prática. Que assim seja, meu querido Mestre. Graças